Fala pessoal, professor Paulo Guilherme de Geografia, fazer aqui a correção da nossa prova bimestral aqui, tá? Bom, o nosso tema aí é basicamente crescimento demográfico, demografia, né? Então, já vamos para a questão 1, tá bom? Bom, aqui é o conceito que ele quer saber. Nesse caso, ele quer saber o conceito exatamente do nosso conteúdo do capítulo propriamente dito, tá? Que vai ser aqui a dinâmica do crescimento, então é a transição demográfica que nós temos, ok? Bom, a segunda questão nós vamos ter aqui, tá? Entre as fases demográficas, qual que possui elevados índices de natalidade e mortalidade? Bom, então nesse caso é a primeira etapa. Se é a primeira etapa, vai ser a pré-transição. A número 3 vai ser aí o seguinte, né? É o aumento da expectativa de vida, ou seja, pessoas morrendo com mais idade ocorreu em qual fase? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter na opção 3 aqui a estabilização da população, tá bom? Bom, a 4 nós teremos aqui a transição demográfica, né? Quando está relacionada à progressiva redução, ou seja, quando começa a nascer menos gente e morrer menos gente também, tá bom? A 5, eu terei aqui a seguinte questão. A pirâmide etária de base larga. Toda pirâmide etária de base larga, alta taxa de natalidade, pirâmide jovem, tá bom? A 6, eu vou ter aqui a pirâmide etária do tipo envelhecida, normalmente países desenvolvidos. Então, você vai ter lá Japão, países da Europa, ok? Aqui na 7, eu terei aqui o que pode ser feito para enquadrar o país na pirâmide etária do tipo rejuvenescida, né? Então, quando normalmente governo, né, outras associações dão incentivo aí à natalidade, como o Japão, por exemplo, lá. Aqui você vai ter a questão número 8, né? Então, a questão número 8, você vai ter aqui a aceleração demográfica do Brasil se deu aí graças ao maior acesso aos serviços, tá? A 9, você vai ter aqui a questão da mão de obra feminina, né? Então, foi a entrada dela no mercado de trabalho, tá bom? Normalmente aí para garantir subsistência de sua família. Bom, aqui você vai ter a 10. A 10 você vai ter a questão do em razão de maiores gastos na saúde pública e previdenciários, ou seja, país com mais pessoas idosas do que ao contrário, você pode gerar ali um déficit econômico. Bom, a 11, você vai ter a questão do significado de PEA, então vai ser população economicamente ativa, tá? A 12, você vai ter aqui a questão quando a idade ativa supera o número de habitantes considerados dependentes, você vai ter um bônus demográfico, né? Você vai estar aí com a gangorra, vamos dizer assim, positivada, né? A economia também vai estar positivada desta forma. O cálculo da mortalidade infantil, você vai ter aqui basicamente o número de óbitos de crianças menores que 1 ano, lembra na revisão? E a cada grupo de 1.000 nascidos, essa é a regra, tá? 14, você vai ter aqui a questão de pessoas que saem de um lugar buscando outro aí, né? Então, ela sai da sua origem e vai buscar outro lugar. É um emigrante. Imigrante é ao contrário, aquela pessoa que chega de um outro país. Imigrante, ele sai de seu país de origem. Bom, 15, você vai ter aqui a questão de migração, é o conceito básico de migração, é esse aí da 15, tá bom? A 16, você vai ter aí a questão do saldo migratório, é uma subtração onde reduz-se aí o número de imigrante e emigrante. Então, o saldo é o resultado dessa conta. A 17, você terá a questão do século XVI, né? Se é o século XVI, você vai ter automaticamente os portugueses, tá? Indígenas foi anterior,
africanos foi posterior e europeus em geral muito posterior aí também. Bom, aqui na 18, você vai ter aí a questão seguindo nessa ordem, né, do século XIX e XX, italianos, portugueses, alemães, espanhóis, japoneses e árabes. Chinês só veio depois, inglês posteriormente muito pouca quantidade e assim vai, tá? Bom, 19, você terá aqui a alternativa C, que é o conceito de migração sul-sul, tá bom? Ou seja, na mesma periferia, ou seja, aqui está falando da questão da América do Sul propriamente dita, tá? A última, que é a 20, você vai ter como era a vida do imigrante, né? Semelhante a de uma pessoa pobre, insalubridade, precariedade, remuneração e vivia em residências populares como cortiços, por exemplo, ok? Bom, esse é o gabarito aí da prova. Aos que ficaram de recuperação será a prova de discursiva, tá? Então fiquem muito atentos a isso aí, fiquem espertos e estudem, ok? Até a próxima, forte abraço, tchau, tchau.